pessoal, sejam bem-vindos a mais uma reportagem aqui do Jornal de Mutuca. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, quero pedir licença para entrar em sua casa e agradecer o carinho de sua audiência. Se você estiver me assistindo pelo Facebook, quero agradecer a você por ter parado um tempinho do seu tempo para assistir essa reportagem. A reportagem foi gravada aqui em Mutuca e a gente entrevistou Nida e Ademilton. Eles falaram sobre essas festas de Santa Terezinha, que vai ser realizada esse ano, e também falou sobre a primeira igreja, que hoje não existe mais, infelizmente. A reportagem está incrível, espero que gostem, compartilhem, curtem e deixem seu comentário, pois isso faz o jornal crescer mais e trazer mais notícias, entretenimento e informações para você. Espero que gostem da reportagem e vamos assistir juntos, tá bom? Vamos lá! É isso mesmo, Josias. Eu tô aqui na igreja de Mutuca, em frente à igreja de Santa Terezinha, onde eu vou contar a história de Santa Terezinha e hoje eu vou entrevistar o Dé e a Nida. O Dé, ele é coroinha da igreja e a Nida, ela é responsável pela igreja de Santa Terezinha. Hoje a gente vai conhecer essa história muito linda. Vamos lá? Oi pessoal, boa tarde. Hoje eu tô aqui no prédio paroquial da catequese, que é da igreja de Santa Terezinha, onde eu vou entrevistar a Ida e o Dé. A Ida, ela é responsável pela igreja de Santa Terezinha e o Dé, ele é coroinha da igreja. E eu vou entrevistar eles dois, onde eles vão falar um pouco da história da santa, até mesmo para quem não conhece, acabar conhecendo. Bom, o que todo mundo quer saber é, esse ano vai ter a festa de Santa Terezinha e quando que vai dar início a festa? Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos telespectadores, aí pessoal das nossas redes sociais. Então, graças a Deus, a gente teve mais uma vez a oportunidade de celebrarmos assim a memória de Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, nós iremos sim fazer, porém a nossa responsabilidade, né, só com a parte de igreja, celebrações das missas e tudo que envolve essa parte sacra. Estaremos sim, inicia dia 22 de outubro e termina no dia 31 do mesmo mês. De 22 a 31 de outubro acontecerá a festa de Santa Terezinha do Menino Jesus aqui em nossa comunidade Mutuca. Então está confirmado, esse ano vai ter, mesmo com a pandemia, vai ter sim. Sim, tudo ok. O ano passado a gente teve, como é que eu posso dizer, uma situação mais delicada e ainda assim a gente conseguiu celebrar o novenário de Santa Terezinha. Este ano, com essa flexibilização inteira, então nos colabora e facilita ainda mais para esse momento. E as restrições da festa? Vai vir com máscara? Sim, até o presente momento, né, o mundo caminha dessa forma, então a gente não pode ser alguma desligar-se dela. Vai estar sim, seguindo os mesmos protocolos, o uso de máscara constante, principalmente dentro do espaço da igreja, dos espaços celebrativos, o uso do álcool em gel ou álcool 70 na chegada, aferição de temperatura, distanciamento dentro da igreja, tudo que realmente faz necessário no momento. Correto. E referente às missas, elas está sendo transmitida pela internet ou está sendo aberta ao público agora? Bom, nós estamos sim com as portas da igreja abertas, graças a Deus, para que os fiéis possam estar presentes. E aqueles que não podem vir, não se sentem bem, estar ainda se expondo dessa forma, então a gente tem a transmissão, tanto pelo Facebook da área pastoral Santa Terezinha, como também pelas rádios Mutuca e Pesqueira FM 104.9. Tudo bem, aí tem o Facebook, como ela disse, para vocês poderem acompanhar, porque tem aquele pessoal também, né, de idade, que não está podendo vir ainda à missa, só vindo mais o público jovem, né? Sim. Aí pode acompanhar também pela internet. E esse ano vai ter a procissão ou vai ser uma carreata que nem no ano passado?
Bem, em reunião com o pessoal do conselho de nossa comunidade, tratou-se desse assunto. O que foi decidido até o momento presente é que teremos sim carreata, a não ser que daqui para os períodos mais próximos da festa, o nosso bispo autorize, nos dê licença para que possamos caminhar em procissão. Entendi. Mas até o momento presente está caminhando para que seja carreata. Tá, então tá confirmado, né? Tá confirmado que seria uma carreata. Mas a procissão não teria certeza no caso, né? Exatamente, não temos certeza ainda. É porque muita gente aguarda, né, essa resposta, se vai ter a Isso. procissão ou não, que as pessoas gostam, né, de fazer a procissão. Isso. Mas aí, no caso, vai ter a carreata. Isso, até o momento sim, estamos caminhando para a carreata. Como eu lhe falei, a não ser que, pela providência divina, o nosso bispo nos autorize a fazer a procissão, né, a realizar a procissão de Santa Teresinha, como todos os anos, antes da pandemia, a gente vivencia os períodos do mês de outubro. Entendi. Então, vai ter a carreata. Se caso for ter a procissão, aí vocês vão ficar sabendo, né? Isso, Tá bom. manteremos todos informados. Ok. Bom, então fala um pouco pra gente sobre a história de Santa Teresinha, até para as pessoas conhecerem quem não conhece. Bem, Santa Teresinha é uma das santas mais jovens da nossa igreja, né, da Igreja de Jesus Cristo. Viveu pouco, mas o pouco que viveu dedicou-se ao serviço de Deus e do amor a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Santa Teresinha viveu apenas 24 anos, morreu vítima de tuberculose, né? Nasceu no dia 2 de janeiro, não me lembro o ano. A vida de Santa Teresinha foi uma vida totalmente de doação, de amor, de entrega, onde mesmo sem sair de dentro do Carmelo, onde ela viveu seus 24 anos de vida, ela tornou-se padroeira das missões. E hoje a gente vê comum um padroeiro das missões que trabalha, que presta um serviço, e Santa Teresinha somente com a prestação do serviço da oração, do amor, da doação, da entrega ali dentro do Carmelo, ela tornou-se padroeira das missões. E Santa Teresinha nos deixa bem claro hoje, pelo exemplo de vida, que a santidade não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa que a gente tenha que ser aqui agora naquele momento, não. A santidade é um processo que, digamos assim, se caminha com o dia a dia. Santa Teresinha santificou-se no seu dia a dia, na sua rotina de vida, na sua doação de amor, de entrega, de serviço às irmãs ali dentro, né, do convento. Santa Teresinha teve irmãs também. Os pais de Santa Teresinha chamaram-se Luiz e Zélia, exclusivamente hoje são santos da nossa igreja também, exemplos de pais, né, e irmãs, como eu já falei, não me lembro bem o nome de todas, mas só me vem à memória agora algumas, né, que foi Leônia, Paulina. E é isso, a Santa Teresinha nos deixa um exemplo, um chamado do serviço, do amor e da doação a nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Como ela mesmo falou no coração da igreja, serei o amor. Que linda história. Até para quem não conhece, né, ficar conhecendo um pouco da história de Santa Teresinha. E ela morreu muito nova, né, com 24 anos. Isso, 24 anos de idade, mas foram 24 anos muito bem vividos, de amor, de entrega, como eu já bem falei, né? A santidade já brilhava em Santa Teresinha. O Carmelo seria o quê? O convento? Isso, o Carmelo é uma ordem religiosa que se tem a ordem dos carmelitas, tem o Carmelo feminino e o Carmelo masculino. O feminino que foi fundado por Santa Teresa de Ávila e o masculino fundado por São João da Cruz, ambos uma mesma ordem. Legal, interessante, né? Pra quem, eu mesmo não conhecia, para quem não conhece, né? É interessante. Santa Teresinha foi uma pessoa cheia de Deus enquanto viveu, né? Tanto é que ela nos prometeu que do céu nos enviaria uma chuva de rosas. Sim, ficou bem famoso, né? Esse Isso. dizer dela, eu estava até olhando. Isso. Bem, e como a nossa irmãzinha aqui bem diz, né? Ela entrou no convento, no Carmelo, bem como
quebrando um pouquinho as regras da igreja, porque ela não tinha idade, não era o momento certo de ela entrar num convento, mas o amor que ela sentia por Jesus o chamava a fazer isso. Ela sentia que Nosso Senhor lá a esperava. E com apenas 15 anos, nossa amada e excelsa padroeira Santa Teresinha entra no Carmelo de Lisieux, na França. Legal, aí ela pediu licença, né, para poder entrar. Isso, pediu Entrou licença. nova. Ela não tinha idade na época? Não, ela não tinha idade. Na época ela tinha apenas 15 anos. Ela pediu autorização ao Papa para poder entrar. E falando bem nesse detalhe, todas as irmãs de Santa Teresinha nenhuma casaram. São todas freiras e muitas delas estão em processo de beatificação e também de canonização. Nossa, que legal. Interessante, né, saber um pouco da história de Santa Teresinha, né? Exatamente. Ela é a padroeira aqui da cidade de Mutuca, né? Sim, é nossa amada e excelsa padroeira. Temos orgulho em falar e dizer que Santa Teresinha é nossa padroeira, porque foi uma pessoa jovem de tão pouca experiência, digamos assim, no mundo, mas virtuosa e grande na fé. Santa Teresinha era pequena no tamanho, mas enorme na fé. Isso é um exemplo para nós. Mas por que vocês escolheram Santa Teresinha para ser a padroeira da cidade de Mutuca? Bem, segundo um folheto que eu tinha na minha casa, antes de ser construído a igreja grande aqui, tínhamos como padroeiro São João Batista. Só que, passando aquele tempo, a devoção a Santa Teresinha foi crescendo, a nossa comunidade também foi evoluindo bastante, e por decisão do povo e da igreja, Santa Teresinha até hoje continua como nossa padroeira. Aí ficou a devoção a Santa Teresinha. Isso. Mas antes era o outro santo. São João Batista. São João Batista. Aí por isso que aumentou, no caso, a devoção à santa, e aí vocês resolveram deixar ela como padroeira da cidade. Isso. Segundo inscrições, né, que eu tinha nessa minha folha, inclusive vou procurá-la, ganhei esse importante documentozinho, digo até assim, na escola. E foi assim a história mesmo. Foi essa. Eu fiquei sabendo que tem um coral que canta durante as missas. Há quanto tempo esse coral canta aqui? Bom, não sei dizer precisamente, mas deve estar em torno dos seus 8 a 10 anos, né? Porque tem toda a história. Então, o mais recente, porque desde que eu tomei esse conhecimento, entendimento, então já existiu o coral Santa Teresinha. Como também a gente tinha recentemente um grupo de jovens, o grupo Querigma, onde tinha uma equipe que cantava bastante, animava as celebrações, acompanhava. Porém, por questões superiores, começaram a estudar, então uns moram em outra cidade, estudam fora, e não teve mais como conciliar o horário para ensaios e se apresentarem, assumirem de fato, manter, vamos dizer assim, o compromisso. Então eles estão ausentes no momento, que é o coral dos jovens Querigma. E tem apenas o coral Santa Teresinha, que vive tentando, né, dando o seu melhor, tentando no bom sentido da palavra, mas se dedicando sempre para o seu melhor, para fazer esse acompanhamento litúrgico das nossas celebrações. Entendi. Esse grupo de jovens chamava Querigma. O que quer dizer o nome Querigma? Querigma é anunciador, né? Aquele que anuncia, aquele que proclama, aquele que apresenta. Então vai levar, né? Leva, conduz, anuncia a palavra de Deus. Esse era o mistério, a espiritualidade do grupo de jovens Querigma. Entendi. Aí, para quem não sabe, né, como eu também não sabia, agora a gente já conhece o significado. O tema da festa de Santa Teresinha já foi escolhido esse ano? Porque todos os anos vocês escolhem um tema diferente. O tema desse ano já foi escolhido? Sim, já está assim, né? Não ainda os 100% definido, porque além do conselho fazer essa escolha, essa adequação, a gente tenta buscar, como eu posso dizer, uma sincronização do tema da vida da Santa Teresinha, com o momento que vive, principalmente nas questões religiosas. Então a gente faz uma amarração com a campanha da fraternidade. Porém, depois que a gente tem essa sugestão de tema, de nome, a gente apresenta na paróquia para que o nosso pároco, Frei de Assis, ele faça uma apreciação deste tema.
Se assim for aprovado, então será lançado oficialmente. Mas já tem confirmado o tema ou ainda não? Para nós, conselho, sim, mas como ele ainda não foi apreciado pelo pároco, então a gente ainda não divulga. Ah, entendi. Só quando estiver perto da data. Isso. Não, assim, que o freio, assim, avaliar, que ele apreciar, se ele vê que está ok, então ele, tudo bem, siga. Se não, ele faz algum ajuste, acrescenta, modifica, e aí a gente torna oficial o tema. Entendi. Tudo bem, então. A igreja, ela passou por algumas reformas há alguns anos. Vocês tiveram ajuda de políticos ou da comunidade? Como foi isso? Bom, a comunidade é o eixo maior para manter a nossa capela, né? A nossa igreja. Digo capela porque a gente não é uma paróquia, então denomina-se capela. Mas não se vive dentro de uma comunidade onde, politicamente falando, não se tem a contribuição do município, da máquina que está gestando o município nesse momento. É claro que a prefeitura ajuda, os vereadores em si nos ajudam sempre. A gente vê mais como uma questão de pessoa do que mesmo do político. No entanto, não podemos dizer que nunca nos ajudaram na condição de políticos, absolutamente, ajudaram sim. Mas o eixo maior, a mola maior dessa condução toda é da comunidade. Entendi. A comunidade, no caso, que se mobilizou mais até mesmo, né? Para fazer as reformas, o que precisava na igreja. Sim, muito e sempre, né? A gente tem pessoas que cada um se mobiliza e demonstra, doa, contribui da melhor forma. Então nós temos pessoas que nos doam, tipo os garrote, bezerros, como é que eu posso dizer mais, bodes. E aí a gente mobiliza os grupos e toda a comunidade, a gente faz bingos, faz rifas e esse montante, então a gente acumula e vai fazendo investimento de acordo com a necessidade da igreja. Entendi. Tá bom, então. Por que Santa Teresinha ela é representada como Santa das Rosas? Bem, como de início falamos, Santa Teresinha também foi uma santa muito carismática, né? Carismática, digo assim, na oração. Tanto é que ela é conhecida como Santa Teresinha das Rosas, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha da Sagrada Face, e ambas são uma só. Por que Santa Teresinha é chamada Santa das Rosas? Fica um pouco ligado à promessa que ela fez, quando ela diz assim: do céu eu enviarei uma chuva de rosas. Então, essa ligação com essa promessa de Santa Teresinha, pessoas fazem exclusivamente a novena das rosas, a Santa Teresinha, e faz aquela novena com fé, com a oração, com devoção, e quando a gente reza com fé, a gente sempre consegue, não é isso? No final dessa novena, quando se alcança o milagre, como mostra, Santa Teresinha faz com que aquela pessoa ganhe de alguém uma rosa. Aí muitas pessoas têm essa devoção da novena de Santa Teresinha das Rosas, e isso fica ligado por que Santa Teresinha é chamada Santa das Rosas. Por também, quando criança, ela amava brincar no jardim de sua casa, né? Colher flores para sua mãe, para o seu pai, que carinhosamente a chamava de minha rainha. Então é esse o motivo que Santa Teresinha é chamada como Santa das Rosas. Até durante a procissão, né? Dizem que no final eles entregam, né, rosas. As pessoas podem buscar no altar. Como eu posso dizer assim a você? É como se fosse uma tradição de nossa comunidade. Todo mundo tem que tirar uma rosa de Santa Teresinha. Todo mundo quer tirar. Então, no final da festa, logo após a missa, né, que a gente canta o hino oficial de nossa padroeira, as pessoas querem levar, nem que seja pelo menos uma pétala das rosas de Santa Teresinha. Entendi. O povo, eles são devotos, né, no caso, a Santa Teresinha, e eles acreditam que levando a rosa, colocando em casa, vai ter alguma bênção, ou acontecer algum milagre, ou até mesmo que a Santa vai abençoar a casa deles. Exatamente. Como posso dizer assim a você, as pessoas levam as rosas de Santa Teresinha como uma forma de carinho, de devoção e de amor por ela. Vendo aquela rosa, podemos lembrar que esta rosa esteve nos pés da imagem de Santa Teresinha. E Santa Teresinha está no céu, vendo Deus face a face. Entendi.
Então, acredito que as pessoas, digo também por experiência própria, que todos os anos eu tenho que levar uma rosa de Santa Terezinha para minha casa, né? Como posso dizer a você, tornou-se uma tradição também do povo da minha casa. A minha avó também gostava de levar rosas de Santa Terezinha, que até hoje, né, é uma forma de devoções do povo, digamos assim. E também falam que durante a procissão as pessoas andam descalços, né? Isso. Tem pessoas que ficam descalças. Isso. E no caso, essas pessoas que ficam descalças, é alguma promessa que elas pagam para Santa? De fato, as pessoas fazem seus pedidos a Santa Terezinha, que intercede a Jesus por uma situação, e com certeza ela intercede. E como agradecimento, elas realizam esse ato de caminhar em peregrinação com Santa Terezinha descalço. Pessoas se vestem de Santa Terezinha com a roupa da mesma santa, ofertam rosas, mandam soltar fogos. Devoções populares, devoções do povo. Mas com esta devoção, a nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, torna-se cada vez mais forte. E lembrando assim, né, desculpa acrescentar, que a questão de andar descalço na procissão não é exigência, né, da igreja, do papa, do bispo, absolutamente. É de cada pessoa, como a Ademilton já bem disse, né? As pessoas fazem uma prece voltada à intercessão de Santa Terezinha do Menino Jesus, para que ela interceda a Jesus Cristo em seu favor, em seu benefício. Nós temos ela como a nossa intercessora. E aí, essa questão de andar descalço também, além do que já foi apresentado por Ademilton, por uma questão de resignação, né, de simplicidade, que Santa Terezinha, tudo que ela podia fazer, então ela fazia com amor por tudo, então das coisas mais simples. Ela não demonstrou amor em coisas grandiosas, feitos grandiosos como a gente costuma ver. Então, se sua caneta caía, ela estava perto, ela ia pegar a sua caneta, não apenas por pegar, ela colocava amor naquele ato de pegar a caneta do chão e lhe entregar. Então, é a santa da simplicidade. Sua vida foi marcada pela simplicidade. E daí esse ato de andar descalço durante a procissão, essa peregrinação, é também nessa questão da simplicidade, do despojamento. Entendi. Então, no caso, a santa é um jeito de demonstrar a devoção, né, à santa, então mas também a graça alcançada, né? Quer dizer, a pessoa pediu alguma coisa para a santa, que nem você falou, né? É um jeito de se humilhar diante de Deus, da santa, e mostrar o seu interior, né? Essa simplicidade, né, se dá gratuitamente a Deus em agradecimento a Ele pela graça alcançada por meio da intercessão de Santa Terezinha. Então, estou aqui, Senhor, Tu me deste tudo isso, me consagraste com esse presente, com essa graça, e é que eu me ofereço despojadamente, né, dentro da minha simplicidade, do meu menor que sou, para me fazer diante de Ti. Entendi. Bom, vou ler um trecho aqui, né, de um texto da internet, né, que a gente pegou falando a respeito de Santa Terezinha. Santa Terezinha ficava feliz quando jogava pétalas de rosas ao ver passar do Santíssimo Sacramento no ostensório, e também gostava de jogar flores no grande crucifixo que ficava no Jardim do Carmelo. Disse antes de morrer: vou fazer chover sobre o mundo uma chuva de rosas, dizendo assim que iria interceder a Deus na novena de Santa Terezinha. O fiel esperava receber uma rosa como sinal de que seu pedido será atendido. Foi até mesmo que ele disse, né, o Ademilton, que o fiel, né, sempre esperava receber uma rosa, né? Exatamente. A fim de que o pedido dele fosse atendido. Como sinal, né? Como sinal. Como sinal de que aquele pedido tinha sido atendido. Ele será atendido por nosso Senhor Jesus Cristo pela intercessão de Santa Terezinha. Antigamente tinha uma igreja aqui, que hoje não existe mais, que era a primeira igreja de Santa Terezinha. É verdade? Isso, essa igreja existiu em nossa comunidade, né, há alguns anos atrás. Não sei precisamente informar o ano que ela foi construída, o ano que ela foi demolida, né, mas o que a gente sabe é pouco, mas que ela foi construída por José Américo de Freitas, o pai de Enedina de Freitas, era um grande líder político na época, né?
E creio e acredito também que o pai dele foi. Então ele construiu essa igreja em nossa comunidade há muitos anos atrás. Hoje, como eu já lhe falei, foi dedicada a São João Batista, que logo depois a comunidade decidiu trocar por Santa Terezinha, né? Bom, agora eu vou ler uma publicação que eu vi no Facebook, falando sobre a primeira igreja de Santa Terezinha, que Carlos Edivaldo de Mendonça, que é o vereador Vavá, ele fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Lembro-me com muita saudade da primeira igreja do distrito de Mutuca, que era localizada aonde temos hoje a primeira praça, exatamente no local do conhecido Bar de Espantalho, que por trás da igrejinha, como chamávamos. Tínhamos uma rua dividindo ao meio a rua Jurandir de Brito e a igreja nova, que depois foi também demolida e construída a segunda praça. Andréia de Freitas me contou que foi nela a igreja qual o saudoso Eutrópio Monteiro Leite, que foi vereador, vice-prefeito e 2 vezes prefeito de Pesqueira, se casou pela primeira vez com Dona Maria do Carmo de Freitas, filha do chefe político do distrito saudoso. Ernestino de Freitas me contou que a igrejinha era mal localizada, pois o vento adentrava no seu interior e apagava as velas nas horas das missas, batizados e casamentos e etc. Foi assim que os padres da época fizeram a campanha da construção da nova igreja e pediram a sua derrubada, ou seja, do primeiro templo católico do distrito de Santa Terezinha, padroeira de Mutuca. Eutrópio me disse em entrevista concedida que foi a pior coisa que fez durante sua vida política, foi autorizar a derrubada da igrejinha, que guarda parte importante da história. Grande parte das famílias de Mutuca aqui se casou, foi batizada e etc. Não era sua vontade, mas dos padres da época. Referente a essa publicação do vereador Vavá, na época, o vereador da época, ele teve a decisão, de derrubar a igreja. O que vocês acham? Foi realmente a pior escolha que ele tomou, a pior decisão dele ter derrubado essa igreja? Sem dúvida nenhuma, foi tudo de pior, né? Eu não posso julgar, sei lá, 60 anos atrás, não faço ideia. Destruíram a memória da nossa comunidade, né? Eu lembro vagamente da igreja, justamente aí no ponto que cita, mais ou menos onde tem aquele barraco agora, né? Aquele barraco na praça, e a frente dela então era para lá, diferente dessa atual que é para cá. Então foi o inverso, a construção uma da outra. Mas lembro assim, rapidamente, que era um templo, uma igreja pequena, porém muito linda, muito detalhada, muito caprichosa. Independente de caprichos ou não, é a memória da nossa comunidade, da nossa história, nossa cultura, que infelizmente foi desativada, foi destruída, melhor dizendo. Foi uma atitude impensada, sem noção, talvez, do que estivesse sendo feito, da riqueza que estava sendo destruída. E só resta lamentar, né? Quem tem lá seus mais de 60 anos tem suas lembranças. Quem tem menos que isso, não sei, né? Se bem que eu ainda não estou nos 60, mas eu lembro vagamente, como eu falei, né? Talvez ela tenha sido destruída há uns 45 anos, mais ou menos. Porque eu ainda tenho a lembrança dela, então ela não foi destruída lá pelos 50, 60 anos, não, foi menos. Entendi. E você tem alguma opinião sobre isso? Bem, falar assim, como a Nida falou, né? Eu não lembro bem, aliás, eu não lembro de jeito nenhum, né? Porque eu não tenho idade para me lembrar, sou de hoje, né? Digamos assim, não lembro da igreja velha, mas da igreja antiga, mas foi uma perca total para a nossa comunidade, né? Como a Nida bem já falou, como ela citou, acabaram com a memória do nosso distrito, da nossa comunidade, né? Igrejinha tão pequena, tão simples, humilde, bem detalhada, bem detalhosa, cuidada, né? Que hoje era para existir como história de nossa comunidade. Como ela falou, não podemos julgar, foi decisão das pessoas que viveram naquela época. Então hoje, como a Nida falou, só resta lamentar. Porque
eles poderiam até optar por ter deixado a igrejinha e fazer essa nova, né? Que fizeram. Exatamente. Até mesmo para o povo, né? Conhecer as futuras gerações, né? Exatamente. E conhecendo, que é um marco histórico da cidade, Com né? certeza. Como tá a história de vocês, né? Poderiam ter deixado, mas enfim, né? Demoliram a igreja. É tanto que o argumento que é apresentado aí na história, né, que você nos apresenta, é porque o vento adentrava e apagava-se as velas. Então, não é uma justificativa racional, né? É algo que realmente fugiu à delicadeza do pensamento, de dar valor, manter a história, manter a cultura, manter a memória que outras pessoas viveram para construir aquele templo. Ele certamente tinha uma representação histórica dentro da nossa literatura, não literatura de Mutuca, mas a literatura de toda igreja, a literatura de um povo. Mas enfim, né? Só nos resta lamentar aos que ainda chegaram a ter o fio dessa imagem, dessa igreja, como fui eu, e essa geração que não viu nada dela, escuta um pouco do que se tem registrado ou mesmo guardado nas lembranças. Só que da época que vai lembrar, né? Como era. Bom, a próxima pergunta é verdade que a festa de Santa Terezinha, ela é comemorada há 89 anos? Pois é, bem verdade, né? E essa história, essa ordem cronológica nos é dada por nossa amiga Diva, que faz parte do nosso conselho, das nossas equipes de pastorais. Então ela tem gabarito, tem precisão para nos dar essa informação, uma vez que o pai dela, a família dela todinha, foram os construtores dessa história, desde a capela antiga que a gente falava. Então, acho que a avó dela, assim, fez parte de tudo isso, acompanhou de perto. É uma família sempre muito religiosa, muito católica, graças a Deus. Então ela nos presenteou esse ano, né, com essa definição, com essa informação. São 89 anos de Santa Terezinha como nossa padroeira. Então ano que vem a gente vai fazer aí 90 anos, se Deus quiser, fechando assim mais uma década para comemorar. E seja o que Deus quiser, estamos por aqui, estaremos confiando nele para celebrar os 90 anos. Nesse ano, os 89. Isso aí, tá certo. Porque a padroeira da cidade é Santa Terezinha, porém o cruzeiro da cidade de Mutuca é de Santa Rita. Por que não é de Santa Terezinha? Alguém sabe dizer? Saber não, né? Mas eu vou, assim, me deter dentro da doutrina. Então, como a igreja hoje, ela já é mais concentrada em acompanhar o que a gente realiza como santuários, com espaços celebrativos religiosos. Mas penso eu que antes era algo mais livre, mais solto. Então, o terreno onde existe o cruzeiro, ele é privado, ele é particular. Talvez, não sei, alguém tenha subido até lá e de repente se deparou que ali era um lugar agradável de estar presente, de estar ali. E essa subida que para esse monte, então, traz um certo sacrifício, uma certa doação. E colocado, então, o sacrifício com a fé e a boa vontade, o querer fazer algo em peregrinação, então lá em cima do monte foi colocado uma capelinha e a imagem de Santa Rita de Cássia. A gente vê que a cultura, a crendice popular, os costumes, as tradições, elas variam muito, vai muito da apreciação da época. Então, há pouco a gente falou sobre a igreja antiga, que o padroeiro era de São João Batista, e por um motivo tão simplório, tão banal, de certa forma, ela foi demolida. Então, as pessoas já estavam apreciando Santa Terezinha, já estavam mais se identificando com esse carisma da menina Santa Terezinha, e aí mudou-se o padroeiro. A gente hoje não sabe a que circunstância isso aconteceu, se de uma consulta popular, se de uma votação, se uma aclamação, ou apenas que se quis mudar o padroeiro para uma padroeira. Acredito que foi mais por uma questão de devoção mesmo, alguém devoto de Santa Rita, e dedicou a ela o cruzeiro como uma forma de agradecimento ou mesmo de homenageá-la. Ou até mesmo também, que nem você mencionou que o terreno é privado, né? Pode ser alguém que seja dono do terreno, é devoto de Santa Rita e deixou o cruzeiro lá.
Sim, pode ser. Aí é aberto ao público para visitação a qualquer momento, né? Qualquer dia. A qualquer horário do dia, a qualquer momento do ano. Não tem uma época destinada, não existe nenhum valor financeiro para fazer a visitação, até porque ele é natural, é só a capelinha e a paisagem natural, nada mais que isso. No entanto, a igreja, ela não tem domínio, nem tem acesso a modificar nada lá no cruzeiro. Entendi. Tudo bem, então. Há algum relato da aparição da santa para alguém? Não, até o presente momento não, né? A devoção à Santa Teresinha é somente, digamos assim, espiritualmente, né? Vemos a Santa Teresinha representada em sua imagem, né? Mas nunca se ouviu dizer ou falar que em nossa comunidade alguém tinha visto Santa Teresinha. É porque às vezes na internet, às vezes as pessoas falam, né, que tem aparição de santo, viu alguma coisa. Teve até uma época que teve, não lembro que cidade que era, que tinha uma santa que ela ficava chorando, né? Isso, mas isso aí não foi presenciado em nossa comunidade, não. Ouviu-se muito falar nas redes sociais, né, no Facebook e etc. Por aí, não foi em nossa comunidade, em nosso distrito, né? Como você falou, as aparições de santos, como diz assim, a aparição de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, Nossa Senhora de Lourdes na França, né? E Nossa Senhora de La Salette em La Salette. Às vezes as pessoas misturam, né, com isso aí. Às vezes as pessoas pensam que os santos aparecem em qualquer momento, em qualquer circunstância, e não é bem assim, né? A igreja ela é bem cautelosa, é bem clara, né? A igreja, para reconhecer a aparição de um santo e até mesmo de Nossa Senhora em uma localidade, em um local, é preciso aquele período de tempo, de estudo, de identificação, como aconteceu em Fátima, né? No caso dos pastorinhos. Mas aqui em nossa comunidade, nós temos a devoção à Santa Teresinha mais espiritualmente no coração, e vemos a Santa Teresinha representada em sua imagem. E assim, né, vale lembrar que em relação a aparições, a gente não pode esquecer da Senhora das Graças ali no santuário de Vila de Simples, né? Lá sim teve a aparição dela verdadeiramente reconhecida, vista, entendida pela igreja, e como ele já bem disse, né? Você chegou, eu vi, Nossa Senhora apareceu para mim, ali foi acreditado. Né? Então, todo um processo de pesquisa, de estudo, de avaliação da pessoa, do que ela fala. Então, foi comprovado que em Vila de Simples houve a aparição de Nossa Senhora das Graças, e aí tem o santuário de Nossa Senhora das Graças. Então, acho que é a aparição mais próxima que a gente tem. E em relação a Santa Teresinha, de fato, a gente nunca teve nenhum relato de que alguém chegou a ver, a ter uma visão dela, uma aparição. No entanto, o que tem de concreto eu falo, porque posso falar que já vivi isso, é quando a gente faz a novena, já bem dita aqui várias vezes, então a gente recebe, se durante o percurso dos 9 dias ou depois, mas antes da gente receber a graça que a gente pede, a gente recebe uma flor, uma rosa de qualquer pessoa, e você recebe inesperadamente. Fazendo a novena, a gente sabe que se receber uma rosa, uma flor, não necessariamente a rosa em si, uma flor, é um sinal de que o nosso pedido será atendido. E de fato a gente recebe. Eu fiz e recebi tanto a flor como a graça, uma vez que a flor é o sinal de que sua graça será atendida. Nossa, que bonito, né? Muito lindo. Isso aí é verdadeiro. História de fé, né? Como diz, a gente alcança todas as graças pela fé que a gente tem em Deus, em nome de Jesus Cristo. E os nossos santos, né, no catolicismo, eles são intercessores. Então, para estar aqui hoje, nesse momento tão simples, tão humano, então precisou que Josias viesse para falar com um, que eu falasse com outro, falasse com você. Então, um foi, de certa forma, intercedendo pelo outro. Então, os nossos santos, de uma vida inteira dedicada a Deus, seu amor verdadeiro, o mais puro que eles podiam ter, e abriram mão do que eles mais, fosse importante para eles, em nome de Deus, em nome do amor a Deus, a Jesus, e a igreja reconhece esses como santos. E nós, que somos católicos, cristãos católicos, a gente sabe que os santos são intercessores. O poder deles é interceder a Jesus em nosso favor. Entendi. E o nome da santa, antes ela chamava Teresa Martim.
e depois ela passou a se chamar Terezinha. Por que ela passou a se chamar Terezinha? Depois também aí por uma questão religiosa, né? Santa Terezinha, ela entrou no Carmelo com 15 anos e havia também, como Nida bem já falou, outra Teresa lá, né? A fundadora, Santa Teresa de Ávila, e uma questão religiosa, como a Ordem dos Franciscanos, tem aquela devoção, aquela mudança, até tomando por parte de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo saiu mudando o nome dos apóstolos, né? Então, por esse amor, por essa doação, esse serviço de entrega, eles fazem precisamente, com firme fé, essa mudança, essa troca dos nomes. No caso, no Carmelo, aí foi trocado o nome dela. Foi trocado o nome Terezinha, dela. para Terezinha. Exatamente. Nome religioso, Terezinha. E nome de batismo, Maria Francisca Teresa Martã. Entendi. Então, como havia a madre, o nome de Teresa, então 2 Teresas dentro do mesmo Carmelo. Para facilitar, sendo Terezinha a jovem, a menina Terezinha, então carinhosamente, né, nessa mudança de nome, então dá-se a ela o nome de Terezinha como uma menina, uma criança. A criança de Jesus Cristo, que ele podia brincar, que ela queria ser uma bola, se não me engano, nas mãos de Jesus, para ele jogar e fazer o que bem quer, manipular, brincar. Então ela se dispôs, o tempo que ela viveu no Carmelo, principalmente, a fazer, a deixar-se fazer pela vontade de Jesus Cristo. Então, o que ele quisesse fazer com ela, ela seria grata a ele por tudo. E construiu toda a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Entendi. Por ordem da Madre Superiora, sua irmã Paulina, Terezinha começou a escrever sua biografia, lembrando de detalhes de sua infância, desde sua infância até sua vida religiosa, que foi compilado em um best-seller, que é chamado História da Alma. No caso, ela escreveu um livro, né, a biografia dela. Você já ouviu falar desse livro? Já, sim. Já ouvimos falar muito nesse livro, assim, de Santa Teresinha. Não conheço muito, né? Mas ela, nesse livro, nesse escrito, ela deixa clara a vida dela. Desde a sua infância, como você falou assim, até a vida religiosa, não é isso? E Santa Teresinha é, até hoje, uma das santas que a gente conhece mais, no sentido assim pessoal, em ver uma fotografia de Santa Teresinha mesmo, cujos outros tem santos que a gente vê, não é ali, mas Santa Teresinha não. Santa Teresinha ela tem toda aquela história de vida, a casa que Santa Teresinha viveu ainda hoje encontra-se bem conservada, muitas fotografias de Santa Teresinha, inclusive temos fotografias de Santa Teresinha com 15 anos, quando ela foi visitar o Papa. O cabelo de Santa Teresinha, que quando ela entrou na ordem religiosa também cortou-se o cabelo, e o cabelo dela ainda hoje está lá. Temos o corpo incorrupto de Santa Teresinha também, né, que está lá em Lisieux. Enfim, Santa Teresinha é uma santa que nós guardamos mais memória em ver uma foto que realmente é Santa Teresinha. Entendi. E sobre o livro, você já ouviu falar desse livro? Sim, né? A história de uma alma conta, como já foi dito por vocês, a história, a biografia de Santa Teresa do Menino Jesus, ou Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, durante sua trajetória, ela foi deixando escritos e depois de sua morte foi descoberto um presente, né? Uma relíquia, toda uma biografia da história dela. E foi posta, né, para as comunidades católicas, para os fiéis, para os admiradores de Santa Teresinha. Então, não conheço detalhes, guardo pouco a lembrança assim de algum texto, alguma frase citada por ela. Então, é todo um memorial da vida de Santa Teresinha. Mas sabemos que, embora a gente não domine nada para trazer aqui, para esse momento, para enriquecê-lo, mas a gente sabe perfeitamente que é um magistério, né? Que a gente pode ler, se encantar e se encontrar ainda mais com Jesus Cristo por meio da vida de Santa Teresinha. Entendi. E assim, qual a mensagem que vocês acham que Santa Teresinha deixa para os dias de hoje, para as gerações atuais? A mensagem que ela pode passar para a gente hoje? Bem, mensagem assim, como eu já havia dito no começo, né, de amor e de entrega. Como o Lida já falou aí, todo ato, por menor que fosse, Santa Teresinha fazia com amor. E hoje a gente tem que, ao exemplo de Santa Teresinha,
fazer tudo por amor. Se eu estiver arrumando minha casa, que seja por amor. Se eu estiver no meu trabalho, eu esteja ali por amor. Se eu estiver ainda na presença dos meus pais, que eu esteja por amor, né? Com doação, com entrega. Ou seja, ela via nosso Senhor Jesus Cristo. Para Santa Teresinha, ela estava servindo ao próprio Cristo naquela pessoa, naquele gesto que ela fazia. Como Nida falou bem no começo, se a sua caneta caísse, se ela fosse pegar, era por amor. Ou seja, exatamente, na simplicidade. Para ela estava pegando aquela caneta e entregando ao próprio Jesus Cristo, com amor. Entendi. Então, a mensagem que Santa Teresinha deixa é essa. Como já falei de início, uma frase dela que amo muito é ouvir, né, escutar, no coração da igreja serei o amor. Entendi, que linda. E na sua opinião, o que você acha que Santa Teresinha deixa? Santa Teresinha deixa, na minha opinião, quando eu pensei aqui, ele já citou várias vezes aí, mas eu não vou deixar de registrar, né? Por partir daquele momento em que a gente viu aí no relato da vida dela, de como era essa relação dela com as rosas, porque Santa Teresinha das rosas. Então o ato de cultivar as rosas, tirar, despetalar e jogar no crucifixo, né, era uma forma que ela tinha de prestigiar, de perfumar a imagem do Cristo crucificado. Tanto que, licença, aqui na sua imagem, né, então ela traz em si no peito um crucifixo envolto a rosas. Então ela queria agradar a Jesus de todas as formas. E essa representação dele no crucifixo, então, a forma que ela tinha de homenagear era jogar pedras de rosa, enfeitar o caminho até o sacrário, ao Santíssimo, para a adoração a Jesus sacramentado. Então, rosas para perfumar, para enfeitar. E a frase é esta: fazer tudo por amor. Ela não é diferente, ela seguiu bem o que Jesus nos deixou, fazer tudo por amor. Esse é o legado de Santa Teresinha e é um convite desde a vida dela até o final do tempo, acho que vai ser esse, fazer tudo por amor. Que lindo, né? É uma linda história, fazer com amor, simplicidade, que nem eles comentaram aqui. Bom, e a entrevista de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês estarem aqui, agradeço. Obrigada a oportunidade também, nossa Atenção. igreja está à disposição. E quando tivermos novidades sobre a festa, a gente passa para vocês, qualquer coisa vocês podem publicar. E é isso. E até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.